Olá a todos, olá a todas, sejam super bem-vindos a esse nosso encontro, para falar um pouquinho sobre astrologia. E hoje eu vou tratar de um assunto que eu amo, que é uma coisa chamada nodos lunares, ou a gente vai chamar também de cabeça e cauda do dragão. Então vamos lá, vamos primeiro entender o que são os nodos lunares, para depois então interpretá-los. Os nodos lunares são o resultado do encontro de dois planos. O plano de órbita da Terra, em torno do Sol, e o plano de órbita da Lua, em torno da Terra. Então, quando você projeta esses planos lá na esfera celeste, você vai, de um lado ao outro, encontrar uma linha. Com dois pontos é uma linha. Essa linha é chamada linha dos nodos lunares. Nodo é um pontinho ou então nozinho ali. E lá no norte da esfera celeste, nós vamos encontrar o que a astrologia chama de nodo lunar norte. E lá no sul, o oposto, nodo lunar sul. Então essa é a linha dos nodos. Falando então astronomicamente. O que tem de especial ainda sobre esse ponto de vista em relação aos nodos lunares? O que tem de especial para a gente, para nós todos, humanos, não só para quem gosta de astrologia, é que é exatamente na linha dos nodos que ocorrem os eclipses. Seja o eclipse do Sol, seja o eclipse da Lua. É ali que, quando Terra, Lua e Sol se alinham na linha dos nodos, nós teremos um eclipse. Então, vocês veem que a coisa começa a ficar interessante, né, na medida em que fenômenos também estão associados a esses dois pontos, essa linha, esses dois pontos. No Oriente, os nodos lunares foram chamados do seguinte: o sul de cauda do dragão e o norte de cabeça do dragão. Isso porque lá, na China, eles imaginavam que na hora do eclipse um dragão comia um desses luminares, ou o Sol ou a Lua, que eles chamavam de luminares. Então ficou esse afeto, essa afetividade de chamar os nodos de cauda e cabeça do dragão, que é como a gente chama. Então, como é que você pode localizar os nodos no seu mapa? Lá no site, que possa calcular seu mapa natal. A maioria coloca os nodos lunares, não os bons, né, que tem o cálculo, coloca os nodos lunares, e eles são representados, sabe, fone de ouvido? Quer dizer assim, ó. Então, tem o nodo norte, a cabeça, é o fone de ouvido voltado para cima, e o outro é o fone de ouvido voltado para baixo. Então, tem assim, ó. E ao contrário. Vocês vão ver que eles são opostos. Sei lá, um está a 10 graus de Áries, o outro tem que estar a 10 graus de Libra. Então, tem dois signos envolvidos na história dos nodos lunares. Mas vamos lá, o que é então agora na interpretação os nodos lunares? Eu entendo assim, é o caminho que a alma se propôs fazer desde que entrou nessa vida, até o momento que ela se despede. Esse é o nosso caminho. Essa linha dos nodos aponta para o nosso propósito espiritual. Essa questão do propósito, ele pode ser visto de N formas. Um propósito do estar aqui, de viver a sua vida como um todo, o mapa todo te fala sobre isso. Um propósito no sentido profissional, o que me leva a querer escolher uma profissão, a exercer um tipo de trabalho, uma atividade, o meio do céu me dá isso. Mas aquilo que tem a ver com minha evolução espiritual, especificamente, está relacionado com a posição dos nodos lunares. Qual a diferença da cauda para a cabeça? A cauda representa a bagagem que eu trago do passado. Então, quando eu ingresso nessa existência, eu tenho uma memória. Aquele bebê nasce com uma memória. Não dizem que a criança ainda se lembra, mas, não sei, eu não me lembro de quando era criança. Não. Minhas filhas, eu vi
algumas lembranças ditas assim, antes dos 5 anos, por aí, 7 anos, falavam coisas que eu acreditava que era de alguma memória passada. Mas enfim, vamos lá, nós chegamos com uma bagagem. Essa bagagem é como uma continuidade, aquilo continua fazendo parte da sua existência. E nós trazemos, como numa viagem, uma malinha que a gente abre no hotel e vai vestir, pasta de dente, né? Todos os nossos apetrechos pessoais que nós temos que levar numa viagem. Claro que a gente pode comprar outras coisas lá, mas isso no meio do caminho a gente vai adquirindo outras coisas e essa mala vai se modificando, né? Mas a cauda tem a ver com uma referência importante para a nossa evolução espiritual. A cabeça, que é o signo oposto, aponta para onde eu quero ir, de onde eu vim a cauda e para onde eu quero ir, e onde eu devo ir. Então isso é um percurso que vai acontecendo do sul para o norte, como se estivesse pegando um avião vindo do sul e indo para o norte. Então eu vou deixando aquele lugar para trás, mas ele sempre é minha referência de onde eu vim e estou indo para o norte. Então, sei lá, saio de Porto Alegre, cauda, e vou para Recife, cabeça. Então, na hora que eu parto, eu estou em Porto Alegre, estou na cauda. No meio do caminho, estou passando em São Paulo, estou passando na Bahia. Daqui a pouco eu chego em Recife, cheguei na cabeça. Mas lá, no sinalizador de voos, dizia o voo que partiu de Porto Alegre e chegou em Recife, pousou. Então, sempre é uma referência. Eu vim de algum lugar. Existe um hábito de dizer que a cauda tem que ser esquecida, deixada para trás. Não. A minha professora dizia que se você cortar o rabo de um tigre, ele perde a orientação. Então, a gente não corta a cauda. Na verdade, ela vem junto. Ela caminha junto. Agora, se você se aprisionar por acomodação, porque aquilo ali é mais confortável, porque querendo ou não, conscientemente ou não, é uma zona conhecida, você ficar presa a esse inosado, ali você não chega lá. Então ele tem que ver junto. E outro dia eu pensei, pela primeira vez eu pensei isso, vou passar a usar, numa imagem, numa experiência que eu tive com os alunos num trabalho lindíssimo, num lugar fantástico, que foi na Serra da Bocaina, e que nós subíamos uma pirambeira. Isso era uma das práticas importantes para o nosso trabalho. Era a questão da resistência, era a questão dos limites, enfim, e era uma trilha muito difícil. Então, a sugestão era que quem não conseguisse parasse no meio do caminho, enfim. E aí, era uma mata bem embrenhada, na nossa frente tinha um guia, e atrás do último aluno tinha outro guia. Para cuidar que a turma fosse olhada de trás, ver toda a caminhada de todo mundo, e outro apontando para onde a gente ia. Gente, melhor exemplo de cauda de cabeça, a cauda é aquele guia que vai lá atrás, olhando para ver se a gente não está se perdendo no meio do caminho. E o guia da frente é o que nos aponta para onde é que a gente vai chegar. Então, eu agradeci essa experiência, que foi uma experiência incrível e que só essa semana eu pensei nisso e por isso até pensei em gravar esse vídeo para vocês, né? Então, agradeço a Bocaina, agradeço a natureza, agradeço a astrologia por cada vez mais poder ampliar esse saber. Quem está curtindo esse assunto, não esqueça de se inscrever no canal, de visitar a minha página no Face, porque tem muita coisa lá já que está exposta para vocês, à disposição de vocês, e assuntos que vocês queiram que eu trate, deem sugestões, porque muita coisa que eu estou trazendo é resultado do que vocês me pediram, certo? Eu estou aqui para ouvir. Um grande beijo e até a próxima semana.